Jesus. Evangelho, nos comentários ao Evangelho segundo Marcos, por Emmanuel. Orar e perdoar. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, podemos indagar: como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo? A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositadamente viciados não se conciliam com o clima favorável à segurança do espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo de ser impossibilitada o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude, e a oração se exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptar-nos aos excelsos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Então, neste momento, elevando os nossos melhores pensamentos ao alto, a Deus, a Jesus, nesta manhã, reunimos-nos em Teu nome, Pai, para estudar a Tua mensagem de amor. Abençoa este programa, iluminando os corações de todos que nos acompanham. Que o ensinamento do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo desperte em nós o verdadeiro amor ao próximo, inspirando-nos a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Pedimos a presença dos bons espíritos para que intuam nossas palavras e alcancem os lares, os hospitais, os locais de trabalho e todos aqueles que neste momento necessitam de consolo, esperança e de paz. Que possamos ouvir, compreender e, acima de tudo, viver os ensinamentos do Cristo, tornando-nos instrumentos da sua luz e da sua caridade. Assim, com gratidão, iniciamos este estudo, rogando que a paz do Mestre permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Boa tarde e boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Então, como estão percebendo, o programa de hoje, 10 de julho, sexta-feira, estamos na manhã aqui gelada de Garopaba, está sendo gravado, que vai às 18 horas ao ar. Então, meus irmãos, nós estamos aí nesse mês de julho, já com o inverno chegando, a hora de nós estarmos aí nos preparando para a reflexão de tudo isso que estamos vivendo nos tempos chegados. E estava fazendo a prece, aí o André e o seu Ivan lendo essa mensagem magnífica que trouxe, e nós nesse capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, né? E hoje com essa mesa recheada aí, seu André Raulino, que sempre que dá está aqui, o seu José, o seu Ivan, o André Heidrich também, que sempre que pode está aí, o Alexandre lá na técnica já com aquele chimarrão dele, muito bom.
E esse tema que ele está se prolongando nesse capítulo, e vejo que não é por acaso, porque começamos ele lá no dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados aqui na Terra, que nós comemoramos, que foi bem sugestivo, caiu bem nesse dia, e ele está aí já quase há 30 dias com esse tema, e estamos só no primeiro capítulo. Por que será isso tudo acontece, né? Então já fica essa reflexão antes de eu ler aqui os nossos colaboradores. O amor é Deus, Deus é amor. Então nós precisamos ficar o mais tempo possível envolvidos nesse sentimento de amar a nós individualmente. Porque nos amando, nós vamos aprender a amar o nosso próximo, e amando a nós e o nosso próximo, naturalmente nós estamos fazendo a vontade de Deus, que é amá-lo também. Então fica essa reflexão, e vamos lá aos nossos agradecimentos àqueles que possibilitam nós estarmos no ar aqui. A Rádio Online da Garopaba, do nosso amigo Alexandre, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica na rua Lorival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas, quinta e sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis, móveis exclusivos sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, o CDJC, que fica aqui em Garopaba, no bairro da Encantada, na Servidão 235, com horário de atendimento ao público com exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Então está no ar aí mais um programa Jesus e Espiritismo, hoje com a mesa recheada de amigos, e que o amor esteja sempre no ar. Seu José já pede a palavra lá. Seu José, pode dar aí as boas-vindas aí. As minhas boas-vindas aos presentes e aos eles que estão do outro lado da câmera, né? É o seguinte, uma provocação. Foi estabelecido que se faria uma provocação, e eu gosto de provocar. Então, a provocação é a seguinte: Jesus respondendo aos fariseus, ele vai dizer qual é o maior mandamento. Jesus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, a provocação é a seguinte: vocês entendem que nós devemos amar, como Jesus diz, Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito? Tudo certo. Mas e amar o próximo deve ser de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito? Isso significa intensidade de amor, porque Jesus fala que tem que ser o coração, que é o sentimento, né? A alma e o espírito são as duas situações de estar na erraticidade ou encarnado. E com o próximo nós temos que amar com a mesma intenção? Então, eu penso que realmente amar a Deus sobre todas as coisas é básico, né? Porque, sobretudo, Deus é a grande fonte do amor, né? O microfone mais perto. Né? É o grande fulcro do amor. Então, e nós nada mais somos do que espelhos que refletimos o amor que Ele nos dirige, que nos repassa, né? Então, cabe-nos ser os espelhos mais sensíveis, mais fiéis possíveis, para que a gente possa repassar esse amor que a gente recebe a todos aqueles que possam estar à frente desse espelho, né? Que são as nossas gerações. É a mesma intensidade, então. É isso que a provocação. Quanto mais puro, é claro que quanto mais puro, quanto mais sem jaça do espelho, sem jaça é um termo antigo, né? Mas eu sou antigo. Então, quanto mais puro o espelho, mais ele reflete o amor de Deus, que somos nós. Uma coisa que a gente tem que refletir é que a nossa capacidade de amar, ela tem limite. Sim. O nosso próprio limite. Então, nós temos como modelo e guia o Mestre Jesus, que é o extremo do amor. É o amor mais puro que chegou até aqui, e o exemplo maior
desse sentimento tão puro, né, que é realmente o amar. Agora, também nós temos que entender que a nossa capacidade, ela não chega a um átomo de Jesus, é nada em relação a ele. Então, nós devemos buscar a prática do amor pelo simples fato de perdoar. Se a gente conseguir entender a imperfeição do nosso irmão, se a gente conseguir entender aquele que a gente julga como o mais terrível ser que possa estar entre nós, em qualquer situação, encarnado aqui na Terra, e a gente tirar do nosso fundo do coração o perdão possível, aquilo que a gente possa alcançar no sentido de que possamos entender o porquê que aquela pessoa agiu dessa ou daquela forma, que não nos compete julgá-lo, e sim entender as suas fraquezas. Este, ao meu entender, é pelo menos o início da intensificação do amor que a gente possa realmente passar a alguém. Porque Jesus sempre coloca o máximo. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo assim, o supremo do amor é a gente entender o Criador, né? É nos colocar a serviço do Criador. E ao próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, siga desta forma, como o ápice do amor. Mas a gente ainda não consegue fazer isso. Nós somos limitados. André? Acho que Jesus nos oferece um caminho, né? um critério muito simples para que a gente possa ser orientado nas nossas decisões. Perfeito. Antes de falar, agir ou julgar alguém, nós devemos perguntar. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, gostaria que agissem assim comigo? E isso está nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, desde uma resposta que a gente possa dar por telefone, no WhatsApp, numa escrita, né? E aí, se a resposta for não, então provavelmente nossa atitude não está de acordo com a lei de amor. É que nós ainda somos muito impacientes, ansiosos, né? E talvez alguns exemplos práticos. Antes de criticar alguém, pense, eu gostaria de ser criticado dessa forma? Antes de perdoar ou não, pergunte, eu gostaria de receber uma nova oportunidade quando eu erro? Antes de responder com aspereza, reflita, eu gostaria de ouvir essas palavras? Então, esse princípio elimina grande parte dos conflitos humanos. E a relação com o egoísmo, Kardec explica que essa regra é o maior antídoto contra o egoísmo. Quando passamos a pensar também no bem do outro, deixamos de colocar apenas nossos interesses em primeiro lugar. E assim vai surgir naturalmente a indulgência, a benevolência, o respeito, a fraternidade e a justiça. Isso aí. Assim, vocês estão falando e a gente cada um vai processando o que cada um fala, né? E essa questão, assim, ó, o seu Ivo levantou há uns programas atrás que não devemos julgar. Nós não devemos julgar, mas se nós formos lá analisar a 459 do Livro dos Espíritos, se os Espíritos influenciam nossos pensamentos e atos, tá? E a gente sabe a resposta, que muito mais do que imaginais de ordinário eles que nos dirigem. Cada vez que nos acontece qualquer situação, como o André agora fez todos esses questionamentos aí, se a gente se colocasse no lugar do outro, a gente até se coloca. Mas à medida do momento que eu vejo que agiu de maneira que não é a mais correta, eu abro porta para essa influência que a 459 nos diz. E aí alimenta a busca do que nós fizemos com o Cristo na cruz. Nós julgamos o Cristo num julgamento onde era Barrabás ou Jesus. E nós escolhemos Barrabás e mandamos o Cristo dentro do nosso julgamento. Sim. Então, a partir desse momento, a gente tem que ver que o culpado do julgamento, por que a gente julga? Por causa que nós somos influenciados. Mas se nós somos influenciados, quem é que convida as influências? Nós mesmos.
E aí temos que trazer a questão 621 também do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, e na nossa consciência. Então, na verdade, nós não estamos nunca julgando o outro, e sim, sem nos darmos conta, nós estamos nos auto-julgando, porque nós sabemos que a lei está na nossa consciência e que nós erramos. E a gente vê no outro como nós realmente somos também. Somos todos falhos. Por isso que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. E quando nós trazemos lá o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, obra de Humberto de Campos, de 1938, no capítulo 2, aonde é a pátria do Evangelho, naquela conversa de Ismael com Jesus, aonde Ismael pergunta ao Cristo: Mestre, corremos o risco de perder como a Palestina perdeu a árvore do Evangelho quando ela for implantada no Brasil? E a resposta do Cristo é: não correis esse risco, porque essa terra do Cruzeiro é representada pela forma do coração do meu Pai e estará com vós para todo o sempre. Então, a única coisa é a responsabilidade que cada um de nós temos quando nós sabemos disso tudo e acabamos, como o André dizendo assim, ó, quando acontece qualquer coisa que nos desagrada, nós vamos lá e condenamos o outro, sendo que nós somos o errado primeiro. Pois é, esse é o ponto. No momento em que a gente comete esses atos, que a gente julga o próximo, né? Deveria ser um treinamento para que fizéssemos o contrário. Porque no momento que tu emite, e a gente faz isso, nas mínimas coisas, a gente, infelizmente, a nossa capacidade de entendimento de tudo ela é muito limitada. Então a gente faz certos julgamentos. Só que no momento que a gente julga aquela pessoa, aquele irmão que está dessa daquela forma, né, agindo assim ou assado, a gente está dizendo a nós mesmos que a gente está fazendo aquilo porque aquilo também nos é Está em nós. Está em nós também, porque a gente está julgando, está vendo aquilo que o outro faz, é porque eu também posso fazer. Então eu sou muito limitado. E aí a gente tem que buscar sempre assim, né, a benevolência, a devoção a Deus, né, a Jesus, buscar sempre bons procedimentos. E também, na minha concepção, quando a gente buscar a indulgência, indulgência não é algo que a gente tem que praticar, a gente tem que conquistar. Porque indulgência é a capacidade que se tem de perdoar. Essa é a indulgência, a capacidade, tem a facilidade que se tem de perdoar. Estamos chegando? Então, estamos chegando. Daí, concluo o pensamento na sequência. Então, tá bem. Então, vamos para o nosso primeiro bloco comercial. É isso, Alexandre? Tá, voltamos em 1 minuto. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus,
caridade e evangelho, Jesus. O amor que tudo cura, Jesus. Luz na vida, no caminho, programa Jesus Espiritismo. Então, retornamos do primeiro bloco comercial. O seu Ivo estava raciocinando ali um pensamento. Tá, só para fechar, dar a palavra também a meu irmão José. Eu estava dizendo que a indulgência é a facilidade que se tem de perdoar. Então, quando a gente busca a fazer o bem, a gente está praticando o ato, né? Buscando o treinamento até da própria evolução através de fazer o bem, de praticar bons atos, né? Bons pensamentos. A indulgência, a gente tem que fazê-la de tal forma que fique dentro de nós, que naturalmente a gente perdoa, entende o outro. Se ela é a facilidade que se tem de perdoar, a gente tem que buscar a prática disso através da constância, de pensar nisso. No momento em que a gente refletir, quando for agredir alguém, né, no sentido até pelo pensamento, né, ver, por que aquele cara fez isso? Pensa na indulgência. Não me compete. Se ele fez, ele tem uma fraqueza tal que ele vai ter que resolver isso com ele mesmo. Mas que Deus permita que ele tenha bons pensamentos, bons espíritos que o alimente sua mente. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, quando a fala do José, que virá em seguida, né, porque ele nos adiantou mais ou menos o que ele vai falar, tem a ver com isso, penso eu. A gente, claro que a gente não pode deixar de, nesse sentido, julgar o outro, mas no aspecto positivo, aquilo ali não é o ideal que a pessoa faça. É diferente, assim, mas por que tu faz isso? Para a gente verificar e não fazer. Não fazer. Porque às vezes o exemplo contamina, no bom sentido, claro. E a gente acaba se deixando levar, né, por aquela situação. Eu tenho uma frase de Joana de Anjos, que eu peço licença para dizer, que ela é muito importante. Pode ir? Alô? Pode ir. Tá. Que vai focar bem o que nós estamos falando até agora e conta o texto do capítulo, né? O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os desejos humanos. Então, tudo que nós formos fazer tem que ser baseado no amor e tem que ter a conclusão, a etapa final de concluir com o amor. Então, o amor, essa é uma energia que tem que estar em nosso coração e nós temos que manifestá-la sempre. Sempre. O grande problema que eu vejo ainda é o melindre que nós temos frente à crítica, uma observação, quando nos chamam a atenção. É natural, porque isso é cultural, né? A gente já reporta a mente mesmo no piloto automático, quando os pais nos repreendiam, os professores, a gente já tinha, principalmente a nossa geração, que um olhar diferente do pai e da mãe, a gente sabia que vinha bronca feia pela frente. Então hoje, quando a gente vê alguém que nós não temos tanta afinidade com aquela pessoa, nos dá uma repreensão ou tentar nos corrigir ou trazer uma crítica, o que a gente faz? Nós reagimos da mesma maneira. E aí que está o erro, porque não está ainda, e isso que o seu Ivan falou, que nós temos que experimentar. Nós estamos num laboratório aqui na vida, a cada dia, cada vez tentando, porque nós não somos ainda cristãos como deve ser. Nós estamos nos preparando no caminho do Cristo, para um dia sermos os verdadeiros cristãos. Enquanto isso, nós estamos no laboratório.
né? Essa questão do melindre que faz com que a gente reaja a qualquer crítica. Fale, senhor André. Também tem outra coisa que deve ser considerada, que existe quanto ao julgar, né? Porque tem coisas que a própria sociedade nos impõe, tem regras, né? Sim. E quando a gente infringe essas regras, a gente de algum jeito vai ser julgado. Sim. Né? Só que tem regras que a própria sociedade admite que a lei divina não admite. Né? Tem regras que passam batido na sociedade onde a gente vive, que, no entanto, para a lei divina são até graves erros. Né? A questão é diferenciar entre uma e outra e viver nesse meio termo. Quanto a julgar, eu acho isso assim, uma diferença muito pequena, né, entre o julgamento e onde a gente deve intervir e onde não deve intervir. Porque realmente bate o orgulho, bate os melindres. Então, dependendo do nosso jeito de nos comportarmos frente a isso, porque tem aquela perguntinha que vem lá no fundo da consciência: tenho eu condições de julgar? Tenho eu condições de dizer, olha, camarada, não faz por aqui? Agora tem um ponto. Sim, né? Fica à vontade. Tem um ponto assim, se eventualmente a gente vê o ato de uma pessoa que possa, aquela ação possa prejudicar sensivelmente ao outro, e a gente tenha plena consciência de que aquilo ele não deve praticar, ou a gente possa impedir de praticar, a gente tem que fazer. E isso não é julgar a ação do cara, mas bom, então tá aí. Mas prejudica só a ele ou prejudica o grupo ou a sociedade? Mas aí passamos já num outro termo que não se trata nem de jogar, então, é de orientar. Orientar. Mas eu entendi. É por aqui. Eu entendi o que o senhor André falou. E eu trago até um exemplo assim, ó. Eu ouvi esses dias: quem é o melhor advogado? Aquele que contar a melhor história. Isso, a narrativa. Tá? Quem tiver a melhor narrativa. E muitas vezes ele pode absolver o culpado, mas a justiça divina pensa de outra maneira. A justiça dos homens, a melhor história, convenceu. Sim. Mas a justiça de Deus não existe história. É infalível. É verdadeira. Quanto ao julgar, nós estamos falando sobre julgar, mas nós temos que observar uma coisa muito simples. o julgar é um instrumento que nós temos de conhecimento e de entendimento. E até da nossa cultura anterior. Tá? Então nós vamos Ver isso ou aquilo e vamos julgar. Isso é natural, mesmo que a gente não fale, nem nada, nós estamos julgando. Tá? É nosso. Sim, exato. Como não consegue deixar De respirar, ninguém ninguém vai ficar sem respirar. Pode ser 2 minutos, talvez mais ou menos, mas então o julgamento é isso aí. Agora, vai valer vai atuar o que já está dentro da nossa consciência. Porque nós vamos agir segundo o que está dentro da nossa consciência. E o que deve estar na nossa consciência é a lei de Deus. É amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. A intensidade é a mesma. Eu vou amar a Deus mais do que o André. Não. Eu tenho que amar ao André com a mesma intenção que eu amo a Deus. Honesto, sem ver nada que não deva haver. Eu penso que é isso aí. O julgar tem esse aspecto. E acho que um outro item importante é quando nós não estamos a sós, né? Imaginemos aqui, até mesmo dentro das sociedades espíritas, então quando algum irmão comete algum equívoco Perfeito. em relação à doutrina, né? a doutrina ou em relação a uma pessoa específica dentro da casa, muitas vezes nós, com receio de magoá-lo ou de recebermos pedras, né, ao falarmos para ele, nós ficamos quietos em relação a ele, mas não conseguimos ser indulgentes perante os outros. E nem perante nós. E aí nós começamos a conversar com outras pessoas, a falar da atitude daquele irmão, enquanto nós deveríamos chegar para ele, né, de forma amorosa, humilde. Olha, meu irmão, será que você não se equivocou
tomando tal atitude. Estou aqui humildemente para trazer, né? E se ele não tem amor no coração, ele reflexão. vai atirar pedra em ti. Aí o problema daí é dele, como diz Sim, mas Divaldo, né? acontece. Não deve, Não, mas inimigos acontece. vamos ter, O importante é não ser inimigo não ser do- inimigo. Sim, de mas ninguém. nós temos que ver as consequências. Sim, isso aí é um fato que vai gerar uma consequência. Vai haver uma energia de não aceitação da parte dele, que aquilo ali já vai contaminar a psicosfera da casa espírita, se for na casa espírita ou em qualquer outro lugar. Mas ao menos nós falamos para quem era devido e não ficamos comentando Sim, para os para- demais. Tá, André, concordo contigo. Mas e quando a gente fica ruminando dentro da nossa consciência, É a mesma poxa, coisa. que barbaridade, o fulano fez isso. Eu estou julgando. E com má intenção, porque eu não atenuo o ato dele. Por isso falar talvez seja sempre o melhor caminho, porque não fica isso dentro de nós, né? Você coloca para fora de forma amorosa. A grande questão talvez seja a forma como falar. Sim. É isso aí, a forma como falar. E eu- Porque de acordo com como a pessoa fala, a gente, claro que interpreta de uma ou de outra maneira. Isso é realmente, a forma como apresentar, eu acho que é fundamental. Porque nós... Mas, desculpe, mas houve julgamento. Houve julgamento. Sim. Houve ou não houve julgamento? Fale ou não fale, fale amorosamente ou não fale amorosamente, Sim, claro. fale para os outros, mas houve um julgamento. Não teve Porque da nossa natureza julgar. Sim. E talvez até o nosso julgamento, em algumas vezes, ele seja de forma equivocada. E esse não podendo responder, ele vai fazer você enxergar de outra forma. Não, mas eu disse isso, eu agi dessa forma por conta disso, disso, daquilo. O seu André ia falar alguma coisa? Não. Assim, ó, recebi um texto do Carlos Campetti que vai para o primeiro informativo da Terceira UR esse mês. E ele fala que a vaidade do ser humano é tanta que, se perguntar qual é o teu maior objetivo aqui nessa existência, é eu servir de exemplo para alguém. Isso já é a vaidade do ser humano, porque exemplo para nós é o Cristo, modelo e guia e exemplo é o Cristo. Nós somos servidores do Cristo. E nesse capítulo, que é amar o próximo como a si mesmo, olha como Cristo trata essas questões dos julgamentos dentro da lei de amor. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mulher, aonde estão aqueles que te julgavam e queriam te condenar? Foram embora. Eu também não te julgo, e de não pecais mais. O que nos falta, eu acho que, não sei se foi o seu André Raulino, o seu José que falou, nos falta é a moral para nós mesmos, não para o outro. Não, é a autoridade moral, né? Mas para nós, que nós não temos ainda, para poder reconhecer isso. Agora, a gente tem que saber que realmente, assim, ó, o que o André acabou de dizer aqui, se nós tivéssemos a condição de pedir a influência dos bons amigos espirituais em cada momento de abrir a nossa boca ou expressar um pensamento e trazer o irmão para um diálogo, o que aconteceu, André? Por que esse comentário está com alguma situação aí, deixou a influência ser um pouco mais negativa? Não, a gente quer já é condenar, né? Quer julgar, quer afrontar, ou que na vaidade dizer assim, ó, não é assim, ó, eu já aprendi, já estou certo, tu está errado. Aí a gente cai no erro também. Mas tem Que eles resolveram discutir. Boa. Tem um ponto que a gente tem que pensar, com referência a que Jesus nos deixou, né? O André trouxe um exemplo da casa espírita, né? Numa situação eventual que acontece em cada casa, algum procedimento que não foi o ideal ao entender da casa ou da direção ou de alguém, e o que fazer, né? Falar direto ou conversar com a diretoria, enfim, achar alguma saída. Então nós temos que buscar Jesus. Jesus tinha autoridade moral. Ele expulsou os vendilhões do templo. Ele agiu dentro da casa espírita, né, colocando aspas nisso, né? Ele foi. Por que ele fez aquilo? Porque aquele procedimento não era o ideal.
o procedimento eventual de algum irmão na casa espírita que não seja o ideal também deve ser observado, e até para o bem comum, bem inclusive da doutrina, que ele seja alertado. E aí o ponto está naquilo que o André falou, a amorosidade, né? Procurar entender o outro, aquilo que ele fez, mas com amor, e repreendê-lo, no sentido de buscar o melhor para o ambiente, né? Para a sociedade que está convivendo, para a casa espírita, nesse caso, né? Essa questão assim, que o Jesus, para nós refletirmos aqui, o Jesus expulsou alguém. Eu não consigo, por exemplo, ver isso quando ele chegou na praça e destruiu barracas. Não, ele foi o exemplo, modelo e guia. Exatamente. E eu vejo isso baseado no próprio Evangelho, naquela passagem onde Jesus vai atravessar o Tiberíades, na região de Gandara, aonde ele chega naquele irmão que está obsediado e que pergunta: qual o teu nome? Meu nome é Legião, porque não sou sozinho, são muitos. Tá? Ele ali, aquele irmão que estava obsediado disse para Jesus assim: que tu queres, filhos de Deus, ó Cristo, que vem aqui me perturbar e me atrapalhar? Como Jesus ia perturbar alguém se ele era puro amor? Mas a luz que ele traz junto dele faz com que aquela legião e o meu ânimo se perturbe e veja nele um obstáculo para mim, uma pedra de tropeço, né? Que é o escândalo da aproximação de Jesus. Então nós nos deixamos perturbar quando nós não temos ação para ir conversar ou dialogar com aquele que está trazendo o amor realmente para nós. Tem bastante gente querendo falar aí. Não, mas só para complementar, né, esse bate-papo. Eu também não vejo Jesus chutando uma tenda. Não faria isso, né? O expulsar no sentido é a autoridade moral que ele tinha, só sai daqui e basta. No sentido de que aquele não é local para isso, vai lá para fora. Mas ele não houve um tumulto e o bando começou a correr e na pressa de sair derrubaram tudo. É isso que eu entendo. Exatamente. Sim, não exatamente. pode ser Tinha diferente, tanta luz ali que eles se perturbaram e saíram. E inclusive espíritos que eles estavam, né, influenciando aqueles, né? Sim, que estava ali, né? Sim. O Saulo ficou cego quando Jesus falou. Então, os camaradas lá do tempo devem ter sentido uma coisa semelhante, parecia, ó. Isso aí. Saiu tropeçando, né? É isso aí. Na pressa, né? Aí. Mas Jesus agiu, né? Ele foi, quando ele disse para a mulher, vai, não pegues mais, eu não te julguei, não estou te julgando. Mas ele também não está julgando aquilo, só que ele tem que olhar o ambiente, tem que purificar o ambiente onde Estamos então indo para o segundo bloco comercial, daqui a 1 minuto voltamos. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida. Então, meus irmãos, voltamos para o último bloco do nosso programa Jesus Espiritismo, desse dia 10 de julho, uma sexta-feira. O programa está sendo gravado.
E vamos chamar já os nossos colaboradores, fazer os agradecimentos aí finais desse programa, a Rádio Online Dali Garopaba, do nosso amigo Alexandre, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP lá de Imbituba, na rua Lorival Ramos 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiação, às segundas-feiras às 20 horas, quinta-feira e sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis Móveis, exclusivo sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica aqui no bairro da Encantada, em Garopaba, na PMG 235, com horário de atendimento ao público, segunda-feira às 20 horas, quarta-feira às 16 horas. Os nossos agradecimentos a todos aqueles que colaboram para nós estarmos com o programa no ar. Nós também teremos no dia de amanhã, lá no SEAC, em Imbituba, Centro Espírita Allan Kardec, o nosso CFR, a reunião com todos os dirigentes das casas espíritas da Terceira URI. E no domingo, no GEP, nós vamos ter o seminário Saúde Mental, com a presença aí do pessoal da Mergues, ao Gelson, o Alexandre Fontoura, a Michele Fontoura e o Carlos Durgante. São 3 psicólogos e um geriatra. Estaremos tratando assuntos lá de muita importância nos dias de hoje, como depressão, suicídio, a questão da terceira idade, a solidão, várias situações aí no GEP. A partir das 8h30 da manhã até às 18 horas. Então, as inscrições foram esgotadas há mais de 30 dias. O pessoal já começa a chegar hoje. Amanhã à noite também no CEON, Centro Espírita Oswaldo Melo, aqui de Garopaba, a partir das 20 horas. O nosso irmão Gelson vai estar fazendo uma palestra com o tema Como Lidar com as Emoções. Muito boa. Então, estão todos convidados. Amanhã à noite já começa aí os eventos também, com os palestrantes, com o Gelson fazendo essa palestra. Seu André Raulino, que novamente nos brinda aí com a sua presença, suas considerações finais. O tema não encerra, ainda estamos nesse capítulo 11, continuaremos na próxima sexta, ao vivo na próxima sexta, né, Alexandre? O que o senhor tem a nos dizer, deixar de mensagem para esse público da internet que sempre está acompanhando a todos nós? Eu pessoalmente agradecer por mais essa oportunidade de estar entre pessoas tão amáveis, tão amigas e, sobretudo, tão espiritualmente bem resolvidas, com os quais a gente só tem a aprender, na verdade. E uma oportunidade igual a essa a gente não pode perder, não é? Estaremos aqui sempre que for possível. E, mais uma vez, muito obrigado. E um abraço a todos. Seu André, a gente se solidariza com o seu comentário, sabe que o senhor também vive seus testemunhos, passando por momentos aí de bastante experiência na vida terrena. Então, nós tivemos lá, tive ali visitando a senhora e a dona Sônia, foi muito boa aquela conversa. O café foi muito bom também. E muito aprendizado ali, né, seu André? Dentro dessa questão do amar ao próximo. Sim. Vocês tiveram essa oportunidade de prestar esse amor. Isso. O senhor que gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Na realidade, a gente, essa convivência em família foi uma experiência muito, marcante, né? Porque, embora não tenha sido muito longa, mas uma convivência com uma pessoa que precisava de atenção, né? E a gente pode dar atenção que graças a Deus, graças às orientações que a gente recebe, né? E trata-se do meu irmão, que desencarnou recente, no dia 27 de junho agora, e eu posso dizer que ele partiu, voltou à plata espiritual, muito mais equilibrado, muito espiritualmente quase que, sim, eu não diria que resolvido, mas com uma impressão muito diferente da que ele tinha até então. Eu tenho certeza que ele foi bem recebido no plano espiritual e que valeu a pena esses últimos anos da vida dele, que foram assim marcantes no aprendizado que todos nós temos durante as nossas encarnações. Eu acho que valeu a pena, e eu só tenho a agradecer a Deus por aquela oportunidade, e foi aprendizado para todo mundo. A lei do amor, né? Com certeza, a lei do amor em prática. Seu José.
Agradecer a Deus é um dever nosso. E nós que estamos depurando a nossa consciência, onde está a lei de Deus, nós temos que ser agradecidos a Deus constantemente, porque Deus nos criou. Quanto nós recebemos de benefícios e oportunidades até agora? Quantos milhares de anos nós estamos nessa nossa luta em busca da evolução? Então, agradecemos a Deus nesse momento por tudo que recebemos até agora, por este momento e pelos momentos que teremos pela frente. Porque, na realidade, nós estamos aqui aprendendo coisas, convivendo um com o outro. Ao nos olharmos, nós nos admiramos, nós nos respeitamos. E isso é uma graça que nós levamos daqui, graças ao amor pelo próximo como a nós mesmos. Isso aí. Seu Ivan. A oportunidade desta reencarnação, ela é, para nós, ela é fundamental. Nós escolhemos Barrabás, né? A gente já conversou sobre isso. Nós tivemos outras oportunidades há milênios e não aproveitamos. E agora estamos aqui, como trabalhadores. Então, é claro que somos merecedores por conquistas, né, por atos, mas fundamentalmente pelos ensinos de Jesus, né, pelo exemplo que ele trouxe. E o tema que a gente está tratando, ele é interminável, né? É interminável, né? Vai sempre. Se a gente pegar qualquer parte do capítulo, qualquer frase do Evangelho, a gente pode inserir o amor, né, amar o próximo. E eu fiquei refletindo aqui enquanto o André falava sobre a situação que ele vivenciou agora há poucos dias, né? Sim, sim. A gente sabe da história desse irmão em Cristo entre nós, irmão efetivo, irmão de sangue do nosso irmão André. Eu fiquei pensando assim, o André, naquele momento, quando ele teve a oportunidade de acolher, ele acolheu e não julgou o irmão. Todas as dificuldades que ele passou, né, os problemas que ele teve da saúde, em função até de escolha própria, né? Sim, claro. Desvios que a vida às vezes se apresenta e a gente não consegue dominar. E o nosso querido André, nosso irmão Raulino, querido, acolheu. Esse é o amor. Não julgou. Então, eu fico emocionado, agradecido pela oportunidade. E, então, se a gente diz que nós não somos exemplos, nós podemos ser exemplos, sim. Este é um exemplo a ser seguido. Obrigado, meu irmão. Eu quem agradeço. É verdade, né? Porque muitos de nós, muitas vezes, poderiam ter feito o contrário. Olha, tá vendo? Eu te avisei tantas vezes. Se você não tivesse ido por esse caminho, você estaria melhor. Exato. E fica julgando. Estaria julgando. E entristecendo esse irmão, né? Mas, para encerrarmos, então, agradecendo a oportunidade, né? Queremos dizer que Jesus não nos pediu apenas que evitássemos fazer o mal. Ele nos convidou a fazer ativamente o bem. E amar o próximo é sair de nós mesmos, colocar-nos no lugar do outro e agir como gostaríamos de ser tratados. Se cada decisão da nossa vida passasse por esse filtro, os ambientes dentro dos nossos lares, dentro dos nossos locais de trabalho, dentro da seara espírita, da sociedade em si, seriam muito diferentes. Então, que possamos levar esse ensinamento e tentarmos colocar em prática toda essa lição de hoje. Tá bem. Ainda temos alguns minutos também. E a gente olha assim, hoje eu estava analisando quando todo mundo chegou aqui, esses livros todos abertos na mesa, que todo mundo preparado, por mais que a gente esteja no contato com essa doutrina já há bastante tempo, tem pessoas que nós nos afinamos mais. Sim. Por isso que quando Jesus disse assim, amar o teu inimigo, muitas pessoas não conseguem entender e tomam isso por escândalo, né? Como eu vou amar aquela pessoa que me fez mal? Isso, só não desejando mal para ela, já é uma maneira de amar. Perfeito. Mas
isso é uma maneira de amar. E quando eu recordo de Valdo Pereira Franco, que dizia assim: vale a pena amar. Se o outro não te ama, não tem problema, mas amas tu. É isso que importa, mas ama de todo o teu coração, de todo o teu espírito, como dizia o primeiro mandamento que Deus nos deixou. E quando nós estamos aqui nessa festa que nós falamos hoje ao iniciar aqui, né, que é um banquete festivo, porque cada um dentro das suas características, mas nós conseguimos criar um sentimento de união e amizade que está prevalecendo, que é aquela dificuldade quando iniciamos lá há 1 ano e meio atrás, a ideia de vir fazer esse programa, e uns acreditavam, outros desacreditavam, uns pediam, vamos deixar mais para frente, mas tudo é na hora certa, é tudo no momento que é preparado, porque nós queremos ter o controle disso tudo, e o controle não é nosso, o controle já está traçado, nós só estamos procurando exercitar o que nós mesmos pedimos e nos comprometemos. E esse sentimento que nós estamos criando já aqui, envolvendo hoje, por exemplo, são 4 casas espíritas dentro de um programa, e que a gente consegue trazer nesse pequeno grupo já esse entendimento, essa irmandade, que a gente possa, como disse o André, levar para nossas casas, levar para o nosso trabalho, nosso grupo de amigos, para nossas viagens por aí, porque o André está viajando, está ausente, mas está ausente de Garopaba, porque o volta e meia ele manda assim, ó, tô aqui numa casa espírita, na cidade onde eu tô jantando na casa de um irmão que fomos. Gente, nós estamos envolvidos no meio, e até se nós fizermos uma reflexão, nós 5 aqui, quanto tempo a gente está, olha só como isso não é vaidade, mas é realidade, e nós temos que assumir isso. Quanto tempo nós estamos fora da doutrina na nossa vida diária? Não é assim, há quanto tempo nós estamos na doutrina mais. Que geralmente a gente diz assim, eu dedico a doutrina segunda, quarta e sexta. Não, hoje nós estamos num momento que a gente tem que assumir essa responsabilidade, que nós podemos até dizer assim, quanto tempo eu não estou envolvido na doutrina no dia a dia hoje? Porque realmente assim, nós estamos já mais tempo na doutrina, no Evangelho do Cristo, buscando esse caminho, do que fora. Seja na fila de um supermercado, na farmácia, na rua, a forma como nós tratamos e nos comunicamos. É verdade. Fala, seu André. Tem pessoas, eu sei que tem pessoas que um pouco mais, um pouco menos, mas eu acho que tem pessoas que quase podem dizer assim, né? Já não sou eu quem vive a doutrina, quem vive em mim. É verdade, é verdade. Até esse exemplo do mercado já me aconteceu 2 vezes aqui em Garopaba. Eu tá na fila da carne ou na fila de alguma coisa, eu disse assim, como vai, senhor? E eu digo assim, e eu não tenho vergonha de dizer, meu irmão, minha irmã, eu não lembro da onde que a gente se conhece. O senhor não faz o programa, o senhor não dá, às vezes, uma palestra lá na Casa Espírita. Gente, nós somos sempre vigiados hoje. Vitrine. Nós somos vitrine. As pessoas já têm essa referência. Perante os encarnados e os desencarnados. Nós temos 4 minutos ainda. Então tá bom. Eu fui uma oportunidade numa farmácia, e uma moça, eu conversando assim, eu conheço sua voz. Mesmo, olha só, ela escuta o programa, porque ela mora distante da farmácia, ela vem de bicicleta, e ela fica escutando esse programa pedalando. Então ela não vê. Daí, assim, a sua voz eu conheço. Não faz um programa assim? Sim, faço. Veja, pela voz ela conheceu. Então, realmente, a vivência espírita nossa, ela é constante. 24 horas. 24 horas. E aí o vigiai, né? Vigiai e orai. Veja os teus atos. Alguém está te vendo. É verdade. Sem considerar os espíritos, né? Mas os físicos. Então, alguém mais algum? Senão vamos partir para o encerramento da prévia. Vai lá, seu André. Bem rapidinho. Eu escutei uma palestra uma vez, o rapaz era de São José do Rio Preto, não me lembro dele, mas ele contando que fez uma palestra, e ao final da palestra uma senhora veio cumprimentá-lo e disse, puxa, o senhor realmente é digno de admiração, o senhor
Aí ele, mas eu não entendo, a palestra foi tão simples assim. Não, mas é que deixa eu lhe contar. É que há algum tempo eu estava numa fila de banco e alguém veio e lhe ofereceu aquelas fichas que a gente puxa, como é que é para senha. Isso, uma senha. Alguém lhe ofereceu uma senha, se eu podia ter se adiantado, e o senhor não fez isso, o senhor pegou a senha, agradeceu e jogou no lixo, e pegou uma senha nova. Aquilo eu observei, e hoje o senhor vem e fala exatamente sobre esse assunto. Olha aí, tá vendo? Então, o senhor cumpre aquilo que o senhor fala. Então, por isso que o senhor é digno de... Olha aí, tá vendo só? É isso aí. Então, nesse clima aí de amorosidade, de muita irmandade, sabendo ainda que somos bastante limitados, nos momentos que estamos escolhendo a influência dos bons amigos espirituais, que é um direito nosso, nós vamos estar sempre recebendo o amparo. Para isso, Deus, na sua inteligência suprema e perfeição, Ele nos deu um anjo de guarda para ficar 24 horas do nosso lado. E muitas vezes nós esquecemos disso. Ele está ali para nos orientar, nos inspirar, nos ajudar nas decisões, nos pensamentos. E às vezes, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, escolhemos a revolta, a inveja, o rancor, a mágoa. Que possamos refletir a cada dia e quando cairmos no erro, saibamos todos nós, principalmente nós, que ainda estamos na caminhada evolutiva, em busca de dias melhores. Mas como disse Paulo, a cada dia que possamos estar mais perto do Cristo e mais distantes de nós mesmos, como éramos ontem. Que Deus, Jesus, a nossa Mãe Maria, que Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa federativa em Santa Catarina, esteja sempre junto de cada um de nós, nos chamando a atenção, e que saibamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para decidirmos pelo melhor caminho, que é o caminho do amor. Que assim seja. Que assim seja. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo.